Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Laura e sejam bem-vindos ao meu canal. Depois de muito tempo. A pessoa some, volta, mas tudo bem. Eu falei, vou ligar hoje a câmera e vou gravar. Chega de cansaço, vamos deixar pra lá um pouco a parte da rotina corrida. Para de querer buscar a perfeição, né, nos vídeos. Isso daqui, gente, quando eu tava gravando, né, era uma terapia pra mim. Me estimulava a ser uma pessoa mais produtiva, tava me estimulando a fazer as coisas aí na minha vida, não só por causa do vídeo, porque tá me estimulando. Tipo, eu vou gravar uma coisa que não vai estimular as pessoas, então isso também estava me ajudando. Eu falei, eu estou precisando disso. Então o canal aqui é pra trazer entretenimento pra vocês, mas quer me ajudar muito a construir uma rotina do jeito que eu gostaria, que eu quero, tanto nos estudos quanto no trabalho e na minha vida pessoal. E eu vou compartilhando tudo isso com vocês. Aqui, já dei uma organizada aqui na casa, arrumei cama, passei aspirador de pó e agora eu vou fazer meu skincare, porque eu estou cuidando mais dessa face, porque os 30 tá batendo na porta daqui a alguns meses, então percebi que a gente tem que dar uma ajudada aí no processo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, de ver um pouquinho como vai ser meu dia ao longo do dia de hoje, e a gente vai conversando aí no processo. Parece que depois que eu comecei a cuidar realmente da minha pele, assim, eu sempre tive meus produtinhos, vou usar água micelar agora da L'Oreal, mas eu não fazia regrado. Fazia, hoje eu tô afim, hoje eu não tô, hoje eu tô preguiça, e eu já lavei meu rosto. Mas quando eu comecei a usar regrado aí nos últimos meses, tem diferença, muito diferente a pele. Eu tô achando ela mais uniforme, mais lisinha, assim, parece pele de neném. Aquelas peludidas, né? Eu tive algumas espinhas, cravinhos, aí eu mexi, aí ficou manchinha. Então eu uso o produtinho também pra clarear essas manchas. Esse final de semana eu vou ter um casamento, que eu vou ser madrinha, e eu tô com uma alergia nos olhos. Quando eu fico muito ansiosa, eu tenho ansiedade, eu tenho alergia no corpo. E a do corpo passou, passar dos olhos não passa. Eu até tomei um antialérgico agora. Eu tô evitando passar produto aqui ao redor dos olhos, pra ver se até o final de semana, até sábado, isso vai estar melhor por conta da maquiagem. E tô passando pomada pra alergia também, mas hoje eu tomei antialérgico pra ver se dá uma revigorada aí. De manhã eu não tenho feito muita coisa, eu passo menos coisas do que à noite. Realmente é mais vitamina C, niacinamida e o protetor solar. Esse é o produtinho da Vichy que eu gosto de usar pra clarear manchas. Quem me deu essa dica foi o meu namorado, que é dele, por sinal, e já tá acabando, porque eu usei quase tudo. Então eu tô usando bastante ele. E, gente, como coça esse olho. Tava pior. Nem sei se vai dar pra ver, mas tá bem irritadinho, mas tava bem pior. Até um dia no trabalho eu fui passar maquiagem, ficou tão feio, que assim no final do dia eu precisei lavar o rosto pra tirar, porque tava horroroso mesmo. Vitamina C, eu uso essa da Principia, que eu gosto bastante, ela deixa o rosto sequinho, sabe? Não fica pegajoso. Eu deixo secar, né, um pouquinho. Ai, gente, esse olho tá me matando. Gente, minha piranha. Eu sumi, né? Às vezes a gente quer tanto a perfeição. E eu adoro assistir vídeos na internet sobre rotina, sobre papelaria. Porque quem assiste meus vídeos sabe que eu amo coisas de papelaria, bullet journal, art journal. E eu gastei muito com isso numa época. Agora eu tenho uma parada pra poder pagar do que eu gastei. Mas isso era minha terapia. Falei que me ajudava muito. Não é aquele negócio que não é terapia, mas é terapêutico. E eu tava tão cansada ultimamente que eu não tava fazendo nada do que eu gosto. Nada. Eu só queria dormir. Então eu parei de fazer minhas colagens. Eu parei de ler. Eu tava lendo, tipo, esse ano eu já tava quase chegando em 30 livros. Eu era a pessoa que todo mundo falava, que livro você tá lendo, Ana? E eu falei, não tô lendo nenhum, não tô conseguindo ler, do cansaço que eu tava. Então agora eu quero aos pouquinhos ir voltando a fazer essas coisas, a melhorar, né? Porque a vida não é só trabalho. A gente foca tanto na parte profissional, na carreira, né? De dar seu melhor, e às vezes as moças dando seu melhor não tem o reconhecimento. Mas, então, eu falei assim, pra eu melhorar minha autoestima, eu vou tentar começar a me cuidar mais, pra daí... E aí eu tô vendo isso. Eu tô deixando minhas unhas crescerem, gente. Isso aqui é um milagre, porque eu roio
pintou unha desde criança. E aí ver elas bonitinhas, eu tô pintando em casa. Só essa semana que eu vou fazer no salão, por conta do casamento, né? Que eu pinto em casa, assim, de longe fica maravilhosa. Você olha de perto e você fala, ih, tá ruim, hein? Mas tem me ajudado muito. E aí agora eu quero voltar aos pouquinhos e fazendo minhas coisas. Aí nas minhas férias, que foi em setembro, na segunda quinzena de setembro, eu já fiz meu bullet journal, meu reading journal e um caderno de desafio de leitura pra 2025. Eu falei, tava com tempo, eu levei meu bullet journal, meu journal, né, na verdade, pra minha viagem, eu escrevia todo dia, tava assim, eu voltei a trabalhar, não consegui fazer mais nada, não li, não fiz nada. Eu tava lendo até um livro que comecei a ler, eu amo suspense, que é A Última Casa da Rua Needles. Gente, não terminei, eu acho que eu não tô nem 10% do livro, isso em setembro, estamos em novembro e eu não continuei. E eu falei, mano, eu comprei tanto livro na Bienal, eu preciso ler, mas a pessoa está travada. Por isso que eu falei, vou voltar a gravar, que a gravação me estimulava para inspirar outras pessoas e eu me inspirar também. Gente, minha pomadinha, ó, eu tô sentindo áspero, sabe, por causa da alergia. E esse olho tem que melhorar, gente, até sábado. Então eu tô evitando passar maquiagem nesses dias por conta disso, pra dar um respiro pra esse olho. Eu tô começando a cuidar mais do meu cabelo também, porque fazer cronograma capilar e tudo isso. E tá sendo muito bom. Eu tô me sentindo muito melhor, assim, comigo, sabe? Eu tô usando esse olhinho da Vela, que eu tinha aqui em casa fazia um tempo, mas agora eu tô usando, que ele tá quase acabando, por sinal, de tanto que eu tô usando. E eu tenho que comprar outro. Ai, mas eu acho que eu vou comprar um agora mais baratinho, um da L'Oreal. Mas tô investindo, até quero gravar um videozinho de algumas comprinhas da Black Friday que eu fiz, que já chegou, pra vocês acompanharem. Uma pequena observação. Eu odeio lavar air fry. Meu Deus. E ultimamente sou eu que tenho lavado por último. Todas as vezes. Um regadinho pro senhor Felipe. Meu amor, se você quiser lavar vez ou outra um air fry, eu não vou ficar triste. Pode lavar. Esperando meu franguinho ficar pronto e aí eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Eu acho que a gente consome tanto conteúdo na internet, não sei do lado daí, que às vezes a gente se compara muito, né? Fala, nossa, minha vida não é igual, nós sabendo que a gente tem realidades diferentes, o estilo de vida é diferente e a gente querer fazer algo baseado na vida de outra pessoa. Um exemplo que eu vou dar aqui do que vocês acabaram de ver, minha saladinha. Gente, eu sei que os vídeos aí colocam salada no negócio pra limpar com o produto certo, do jeito certo. Aqui eu trabalho com água e Deus. Entendeu? A gente trabalha com o que a gente tem. Eu não tenho negócio, não vou gravar para o pessoal não me julgar do jeito que eu lavo minha salada. Coloco tudo num pote, tempero, fica uma coisa gostosa e como.
Claro, eu sei que isso iria ajudar, né, na prevenção, aí na saúde e tal, né, lavar certinho, mas assim, não tenho e não vou deixar de comer. Então, vai do jeito que eu consigo fazer aqui em casa. Ai, não, sempre dormir com a casa organizada, uma louça na pia, não, pra você acordar. Gente, minha realidade não é diferente. Eu faço plantão de 12 horas, não sou veterinária. Pra quem não acompanha os outros vídeos, eu já disse aqui, sou veterinária, tô fazendo uma segunda graduação. Então, minha realidade hoje é segunda, tô gravando no dia 11 de novembro. Ontem, domingo, eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, só queria descansar. Então, ela ficou assim de ontem do que a gente comeu ontem à noite. E é isso, e tá tudo bem. Hoje eu arrumei. Daqui a pouco tem mais louça pra lavar do almoço e tá tudo certo. Eu acho que a gente quer ter a vida perfeita, mas a perfeição não existe. A gente tenta ao máximo, né, viver bem, mas de acordo com as nossas realidades, que são diferentes. Ah, porque, igual, exemplo, vou estudar para concurso, que é o que eu tava fazendo. Tem uma pausa porque de setembro pra cá eu tava muito cansada e não estudei nada. Ai, tem gente que tem o dia inteiro para estudar porque só tá estudando. Não que isso não seja um trabalho, que só estudar também é muito cansativo, mas eu não vou conseguir ter a mesma quantidade de horas que essas pessoas têm, porque minha realidade é diferente e tá tudo bem. Se eu conseguir estudar 1, 2 horas de qualidade, nesse conseguir estudar no dia, é melhor que nada. Então, é uma reflexão, porque às vezes eu me comparo muito aí com as pessoas e a nossa realidade é diferente delas. Então, e tá tudo certo. Quem está com saudades deste cantinho? Ai, meu cantinho de gravar meus art journal. Aqui, gente, são algumas comprinhas que eu fiz da Black Friday, que eu vou gravar um vídeo e arrumando. Mas essa é a bolsa que eu vou usar no casamento. Meu vestido é verde, então eu vou parecer um grande abacate. Mas é isso. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz de art journal pro ano que vem. Art journal não, bullet journal. Gente, eu tenho 4 cadernos que é pra usar o ano que vem. Eu tô gravando com a câmera frontal do celular, que eu consegui me ver, a ver se eu tô mostrando tudo certinho. Mas quando eu for mostrar ele por dentro, tô com a minha câmera aqui pra ficar mais fácil. Mas eu tô com esse daqui, que é da Lilac, que vai ser meu journal, meu bullet journal, que eu faço uma mistureba, mas não, o bullet journal é pra se programar, né? É como se fosse um planner. Eu não uso ele como um planner, mas eu faço outras coisas de bullet journal nele, mas ele é um journal. Esse daqui também é da Lilac, é da Taylor Swift. Eu até coloquei uns negocinhos aqui. Ele vai ser meu reading journal, esse daqui. E esses outros dois, esse veio acho que em uma caixa de papelaria. E esse eu tinha comprado, daí eu coloquei um monte de adesivo aqui pra fazer sentido na minha cabeça. Gato, Sonserina e tal. Esse daqui é um desafio de leitura da Reese Witherspoon, que é uma atriz, né? Que ela tem um clube de leitura lá fora. E ela pega só lê livro de autoras mulheres. Então eu fiz uma lista aqui dos que ela já leu no grupo que eu quero ler. E esse daqui é o desafio de leitura da Harry, do Gilmore Girls. Então eu também fiz aqui o desafio de leitura dela. E eu vou mostrar pra vocês por dentro como que ficou. Vou começar então com o Bullet Journal. Essa ficou a minha capa 2025. Gente, esses meus adesivos dessa flor amarela estão acabando. Eu usei também no ano desse ano e eu achei que ficou muito gracinha. Aqui eu coloquei uma frase que veio, se eu não me engano, na Lilac, que é: criar com alma, viver sem pressa, abraçar o aconchego, me permitir ser quem eu sou, priorizar meus sonhos, ir em frente mesmo com medo, enfrentar o desconhecido com olhos curiosos. Então eu gostei muito, deixei aqui. Essa parte aqui é meu ano em pixels. Então tem de janeiro a dezembro os dias e eu vou dar uma nota pro meu dia. E aí eu vou pintando de acordo com a cor. Aproximei aqui pra vocês. Então, esse daqui vai ser meu ano em pixels. Eu fiz uma decoração aqui que eu achei que ficou muito legal. Aqui vai ser o controle também como se fosse o ano em pixels, mas o de ansiedade e de depressão.
Então, como eu tô me sentindo, né? Então, eu vou pintando. Se é nem um pouco médio, alto, severo. Aqui a gente tem o de confiança, como eu tô me sentindo confiante naquele dia. E esse aqui é o de temperatura, um tracker de temperatura do ano. Aqui, de sonhos. Então, eu sonhei, se eu lembro do meu sonho. Eu achei que ficou muito gracinha a decoração, criar, inspirar e sonhar. Aqui é o de saúde, que eu coloquei cansada, bem, com alergia, dor, resfriada, coisas assim. Ficou uma graça esse roxinho. Aqui eu pretendo fazer exercícios no ano que vem. Caminhada, então aqui eu coloquei passos. Claro, gente, isso daqui eu me inspirei em vídeos lá de fora e tal, de pessoas que eu acompanho, então eu fui pegando o que vai fazer sentido pra mim pro meu ano. Tinha umas coisas que não faria sentido pra mim, então não coloquei. Coloquei leitura tracker, eu sei que eu tenho o meu reading journal, mas aqui eu vou mexer todos os dias. Então, pra eu ver quantas páginas que eu li. Aqui é do período menstrual, então eu coloquei dessa forma. E aqui esse Safeopody, eu também vi num vídeo que quem me acompanha muito na For You de vocês no TikTok deve aparecer. Quem acompanha essa bullet journal e tal. E aí ela faz, né, que todo domingo ela joga aqui o Safeopody pra ela ver quanto que ela vai guardar. Isso daqui é um jeitinho da gente guardar dinheiro. Então é uma vez por semana. Aqui eu coloquei Book Trees, também peguei essa ideia dela. Eu coloquei os títulos aqui, que os gêneros de livros que fazem mais sentido pra mim. Se bem que fantasia é algo que eu quero começar a ler. Eu comecei a ler uma saga ali da Cassandra Clare, mas eu não finalizei. Então, fantasia, romance, terror, suspense, distopia, clássico e romance de época. Foram as opções que eu coloquei. Aqui eu fiz coisas que me fazem feliz. Porque sabe aquele dia que você tá triste? E aí, pega isso, olha, você lembra do que te faz feliz? E foque nisso, né? Tipo, vai fazer. Então eu coloquei aqui ler, comfort food, assistir Grey's Anatomy, que é a minha terapia, Harry Potter, outono me faz feliz. Quando eu tô triste eu gosto de escutar roupa nova, sou uma jovem senhora que eu amo roupa nova. Bons drinks, skincare, journal, ver série com meu amor. Aqui eu coloquei Supernatural, porque a gente assiste bastante Supernatural junto, a gente tá reassistindo. Então eu coloquei pra representar, ficar com os meus gatos, vela aromática, praia, falar com as minhas amigas, a de Érica, Cíntia. Então eu coloquei aqui coisas que me fazem bem. Aqui eu vou escrever as metas de 2025. Não quis deixar muito espaço, porque assim, a gente tem que ser realista. Vamos fazer metas alcançáveis. E aqui eu já fiz a decoração de janeiro, que eu achei ficou muito lindo. E eu já fiz um esboço do que eu quero fazer todos os meses. Então aqui um mood tracker. Gente, eu desenhei. Eu vi uma inspiração no Pinterest, aí eu fiz. Então cada folhinha eu vou pintar de uma cor que vai representar um dia do mês. Aqui é de ansiedade, control. Então tive uma crise de ansiedade. E na frente escrever o motivo que eu tive essa crise de ansiedade. O que me causou essa ansiedade. Aqui é autocuidado bingo. Então eu coloquei algumas coisas pra fazer durante um mês. Um bingo. Eu sei que as pessoas fazem o bingo quando você cumpre, né? Faz uma fileira e tal. Você ganha algo. Eu não pensei muito nisso de me presentear com algo. Foi mais realmente pra eu fazer, tipo, hoje eu não tô me sentindo bem. Deixa eu ver o que tá aqui faltando no meu bingo que eu posso fazer. Então tem dar unfollow em páginas negativas, fazer uma caminhada, comer alguma coisa que você ama, faça um ato de gentileza, então cozinhar algo. Então isso que eu fiz. Aqui o sono tracker, pra eu saber quantas horas por dia eu dormi e a qualidade do meu sono. Então vai ser de 1 a 5 estrelas. Aqui eu coloquei filmes assistidos no mês e aqui séries assistidas também. Ambos estão com o negocinho pra eu dar a nota. Eu tenho um carimbinho, então eu usei o carimbo. Aqui a playlist, vocês vão ver que quem acompanha sabe esse TikTok, sabe que eu peguei muita inspiração dela. Mas ela imprime, nossa gente, fazer isso aqui na mão foi uma terapia. Aqui meu apt tracker, que não mudou desse ano, vai ser as mesmas coisas, que é estudar, leitura, organizar a casa, beber 2 litros de água pelo menos, atividade física e skincare. Eu peguei muito na atividade física, devo admitir.
Aqui o ponto alto do meu dia, que eu vou escrever uma frase por dia. E aqui a gratidão do dia. Aí lá eu também peguei aqui um desenho do dia. Então, ao longo do mês você vai desenhar algo que vai representar o seu dia. E a partir daqui, o céu é o limite, né, gente? Aqui é pra escrever. Eu gosto de fazer colagem. Tem dia que eu não quero escrever nada, eu só quero colar. E eu deixei aqui atrás esse envelope, já tá com as folhinhas aqui, que no final do ano eu vou escrever uma carta pra mim, que eu vou ler só no final de 2025. E eu vou pedir pro Felipe também escrever uma carta pra mim, pra eu ler no final de 2025. Por isso que tem 2 papeizinhos. E esse vai ser meu bullet journal. Ui! Do ano que vem. Agora vamos pro meu reading journal. Ui! Gente, hoje eu tô atrapalhada. Essa sou eu no normal, tá? Então, como ficou a capa? Essa daqui é a capa. Tem uma pré-capa e a capa em si, que eu adorei como ficou. Eu falo pra vocês que eu amo essas flores assim. Preciso comprar mais, as minhas acabaram. Então eu fiz o 2026 aqui, ficou aqui pra ler 2005, né? Reading Journal. Aqui vai ser o index, então, que é o índice. Eu coloquei aqui as minhas metas de leitura. O ano que vem eu quero ler 70 livros. Desse ano tava 50 livros. Gente, eu li mais da metade da minha meta. Eu não sei se eu vou conseguir ler até o final do ano, tá? Tudo. E aqui a Reading Tracker. Coloquei aqui os meses que eu vou pintar de cada cor pra eu saber. Eu vou mostrar pra vocês depois como que tá meu Reading Journal desse ano. Aí eu usei carimbos e tal. Aqui é 25 livros em 2025. Eu vou escolher os 25 livros que eu quero ler em 2025. E aí eu vou imprimir as capinhas. Eu tenho até aqui impresso umas capinhas. Quero ver. Aqui tá, lidos para ler, que eu já tenho físico aqui. E minha lista de desejos. Eu já deixei impresso algumas capinhas. Eu fiz, gente, eu desenhei. Deixa eu ver se eu vi também essa inspiração no Pinterest e desenhei aqui e fiz uma pequena colagem. Eu achei que ficou muito gracinha. Finalmente eu usei meus lápis de pincel. Finalmente eu usei os lápis de cor da Faber-Castell, que eu comprei um kit de 100 cores num impulso. E aí eu usei pra pintar. Esse aqui é o controle diário de leitura. Então todo dia que eu ler, eu vou marcar que vou pintando os dias do mês que eu li. Aqui, esse desafio eu queria ter feito esse ano, eu já tô pensando em 2025. Esse ano eu não fiz. Eu consegui imprimir o mapa mundi dessa forma, mas eu achei que ficou pequeno e eu não queria folha branca, né? Eu queria folha beijinha e tal, mas só de ter esse desafio aqui, que era o que eu queria, eu gostei muito. Então minha volta ao mundo é ler um livro de cada país do mundo. E assim que eu for lendo, eu vou pintando aqui o país. Aqui temos outros desafios. Eu vou fazer 30 anos em 2025, então não fazia sentido pra mim fazer um desafio 30 livros antes dos 30. Então eu coloquei 40 livros clássicos antes dos 40 anos. Então eu tenho 10 anos aí pra ler esses livros clássicos. E aqui, clássicos do ano, vai ser, eu vou colar aqui os livros que eu li, que eu vou ler em 2025. Não que eu já vou deixar pré-selecionado qual desses livros aqui que eu vou ler, que eu fiz uma lista de clássicos que eu quero ler. Mas assim, vamos supor, eu já li Orgulho e Preconceito. Eu vou colar aqui a fotinha do livro Orgulho e Preconceito. E aí eu vou atualizando todo ano. E livro que eu já li, eu já fiz um risco. Então, Orgulho e Preconceito. Nesse desafio, eu já risquei livro que eu li, porque é 40 clássicos antes dos 40. Então, eu já comecei. Então, dessa listinha, eu só li Orgulho e Preconceito. Eu vou falar pra vocês a minha lista de clássicos, mas eu vi algumas ideias, eu vi listas clássicas, mas eu escolhi o que eu tenho realmente vontade de ler. Então, aqui tá Orgulho e Preconceito, Frankenstein, Morro dos Ventos Vivantes, Dom Casmurro. Dom Casmurro eu li na época de escola pra vestibular, então eu quero ler de novo, com outra maturidade. Então, por isso que eu coloquei Dom Casmurro. Capitães da Areia, O Cortiço, Os Miseráveis, 100 Anos de Solidão, Ana Karenina, O Conde de Monte Cristo, O Retrato de Dorian Gray, O Ensaio sobre a Cegueira, Madame Bovary, O Sol é para Todos, Hamlet, Romeu e Julieta, Otelo, Morte em Veneza. Tem livros aqui que eu já tenho, então vai ser mais fácil. A Divina Comédia, 1984, O Conto da Aia, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, O Silêncio dos Inocentes, Alice no País das Maravilhas,
Maravilhas, A Teia de Charlotte, Don Quixote, O Processo, Crime e Castigo, Moby Dick, O Grande Gatsby, O Senhor dos Anéis, volume 1. Que daí, se eu gostar do livro, eu leio os outros, né? Drácula, O Mágico de Oz, Persuasão, Emma, O Primo Basílio, Mulherzinhas, A Revolução dos Bichos e Brás Cubas. Então tem tantos livros nacionais quanto livros estrangeiros. E aí eu vou colando de acordo com o que eu vou lendo. Aqui eu tenho um bingo literário também. Então eu coloquei... Talvez aqui, quando eu completar uma fileira, eu possa meter um livrinho de presente. Mas só se eu voltar com aquela ânsia da leitura. Hoje eu vou pra faculdade, então eu vou ter tempo no transporte público pra ler. Então pode ser que eu volte aí a ler um livro. Então eu coloquei um livro que devia ter lido em 2024, um livro publicado em 1995, que é o ano do meu nascimento, um livro SAF, um livro lançado em 2025, um livro que se passa em 1960, um livro de terror nacional, um livro obrigatório de vestibular, um livro com menos de 200 páginas, um livro sobre mudanças climáticas, um livro para chorar muito, um livro que envolva algum esporte, um livro com uma flor no título, um livro que virou série de TV, um livro de biografia, um livro sem final feliz, um livro de romance nacional. Então, aqui onde eu pego, você vê que os meus desafios, dá para eu completar vários desafios e riscando alguns desafios. Então, aqui um livro obrigatório de vestibular, eu já posso riscar aqui, já posso riscar um clássico, eu posso ler Dom Casmurro de novo. Aqui é o ABC literário, que é o outro desafio, que você vai ler um livro com cada inicial do alfabeto. Então eu poderia colocar Dom Casmurro aqui também. E o que eu não gosto de fazer no ABC literário é colocar, colocar um livro que chama A História de Fulano. Porque eu não começo com artigo. Tem que ser, vamos supor que Annabelle fosse um livro. Aí faria sentido, que é uma palavra, não usar o A como um artigo. Aqui é séries tracker. Eu coloquei aqui séries que eu gostaria de reler e que eu queria começar. Então eu coloquei aqui Harry Potter, eu quero reler. Cada bolinha é um dos livros de Harry Potter. Coloquei Acotar, que eu queria, é uma fantasia, né? Eu queria ler. Eu comprei o primeiro livro, edição de luxo. Lindo, eu comprei a edição de luxo porque eu achei lindo. Amores Improváveis e Mr. Mercedes, do Stephen King. Aí aqui eu fiz uma colagem. Aqui é o livro, quero voltar a fazer parte de um clube do livro. Tem um clube do livro que eu participava e eu parei, que é o Clube Curta Leitura. Então, o ano que vem eu quero voltar para esse clube do livro e aí eu vou imprimir as capinhas dos livros que eu ler junto com eles. Por isso que eu já deixei aqui que eu quero voltar pro clube do livro e eu já sei qual clube do livro que eu quero voltar, então por isso que eu coloquei. Aqui eu não terminei ainda, né? Porque aqui são desafios. São desafios de leitora, de autoras que eu gosto. Então aqui, Colleen Hoover, eu deixei aqui nos post-its, eu anotei todos os livros da Colleen Hoover. E aí eu vou imprimir as capinhas, vou colar aqui e vou colocar estrelinhas embaixo pra dar a nota. Tem muitos dos livros da Colleen, eu acho que eu já li 16. Então tem livros que eu já sei, já tenho minha nota, então eu tenho que imprimir as capinhas. Então eu não tive tempo pra isso, por isso que tá nos post-its ainda. Aqui eu coloquei o desafio da Brittany Cherry, que eu amo. Eu amo os livros dela. Então também coloquei todos os livros dela aqui e quero imprimir e fazer do mesmo jeito. Aqui é o desafio da Taylor Jenkins Reid, que eu também vou imprimir as capinhas e colocar aqui. E o favoritos do ano, que eu vou colocar um livro de cada mês e no final do ano eu vou escolher o favorito realmente do ano. E agora seria começar a fazer a capa de janeiro, fazer o meu calendário e começar a fazer as colagens. Eu vou mostrar pra vocês o meu Reading Journal desse ano, pra vocês terem uma noção de como. Esse é do desafio da Reese Witherspoon, espero que eu esteja falando o nome dela certo. Então essa ficou a capa. Aqui ó, Clube do Livro. E aqui eu coloquei todos os títulos dos livros
Eu já risquei os que eu li. Aqui tá a lista de livros até o dia que eu tinha visto. Tem uns que não tem edição em português, então eu anotei em inglês. E eu deixei aqui até 125 livros, porque é um clube do livro. Então, com o passar do tempo, essa lista vai aumentando e eu vou colocando aqui. E assim que eu for lendo o livro, eu vou fazer a colagem sobre esse livro. Fazer uma colagem. Por quê? Eu vou anotar a resenha, as coisas no Reading Journal desse ano, do próximo ano e dos anos seguintes, porque esse desafio vai ser algo que eu vou ter sempre. Não é um desafio que eu quero fazer em 2025, porque, gente, eu trabalho. Não tem como eu só ler o dia inteiro. Queria. Quem sabe uma fonte de renda, mas por enquanto não virou, não dá. É a mesma coisa do desafio da Rory. Eu vou usar aqui para fazer colagens sobre o livro. E aqui, eu achei que ficou uma graça. Desafio da Rory Girls. E aqui tá a lista dos livros. Também risquei o único que eu li. Eu não peguei a lista inteira, porque tinha livros que não me interessavam tanto assim. E aí, mas eu peguei muito, que eu peguei quase a lista inteira. Deu 305 livros. E aí eu vou fazendo a colagem e o Reading Journal eu vou fazendo a resenha aqui. Também, tem livro que tá aqui que eu já arrisco no desafio também. Então vai ser interessante. Isso daqui é um desafio para fazer ao longo dos anos. Não é um desafio que eu vou fazer agora. Então, em um ano só. Então, esses são os meus cadernos do ano que vem. Eu preciso comprar um planner. Nem sei se eu vou fazer planner, o que eu vou fazer. Eu vou tentar usar agenda no celular. Eu não sei. Ainda estou decidindo. Mas por enquanto é isso aqui que eu vou usar ano que vem. Gente, falei demais, né? Agora eu vou ver de fazer uma atividade da faculdade, de uma matéria online. Preciso ver se tá liberado. Que essa faculdade que deu dor de cabeça esse semestre, que ainda tá dando, porque eles começaram a mexer no sistema deles nas nossas férias. E até agora o sistema não funciona. Então a gente tem matéria online que a gente não tá conseguindo fazer as provas, não tá conseguindo entregar a atividade. Então vai lá, eu na luta agora de tentar fazer. Eu consegui fazer 4 atividades, mas tem mais um monte pra fazer e vamos ver se agora eu tenho sorte. Daqui a pouco eu tenho terapia e vou me arrumar pra ir pra faculdade também. Vocês estão vendo que eu não tô passando maquiagem, né? Te falei no início do vídeo por conta do meu olho. Então hoje eu vou com cara de acabada pra faculdade mesmo, porque é o que tá tendo pro dia. E é isso. Por um milagre do Senhor, o negócio tá funcionando, gente. Sério. Mas eu vi no grupo da minha sala que tem um monte de gente que não tá conseguindo fazer. Porque, né, eles liberam uma data, depois eles mudam a data. A gente ficou sem sistema, tipo, até... E aí voltou, tipo, ficou meses sem sistema, aí voltou. Não funcionava, já tinha inspirado as datas de entrega e essas matérias online. É igual se fosse uma matéria presencial, sabe? Eu tenho aulas presenciais de segunda, quarta, quinta e os outros 3 dias da semana são essas matérias online. E a gente não tava conseguindo fazer as provas. E se a gente reprovar, é DP, né? Então, assim, a faculdade tava bem difícil, gente. Bem difícil. Eu quero ver teoria processo. Se esse povo conseguiu colocar a nota das nossas provas. Porque eu tenho a matéria de penal como coordenador do curso. E a gente fez prova, ele ia ser presencial. E ele falou que só vai liberar a nossa nota quando o sistema voltar. Então, assim, o sistema não volta, gente. E não tem a nota liberada aqui. A de processo civil, a gente foi bem na primeira prova. Tirei 9,5. Eu tô curiosa pra de penal. E também curiosa pra prova de constitucional. Porque, meu Deus, essa daí eu não estava preparada. Mas foi em dupla. Mas eu também não sei como que a gente foi. Vamos ver. Gente, meu cabelo tá... Ai, tinha que passar alguma coisa aqui, mas não dá. Mas depois que eu tomei o antialérgico, melhorou bastante. Hoje de manhã.
Prontinha pra sair de casa, bem básica. Pretinho, um tênis, minha bolsa de sempre de trabalho e faculdade. E é isso. A animação tá zero, gente, mas tem que ir, né? Bora. Que a mudança só depende de mim. Aí, pessoal, cheguei da faculdade e agora é o momentinho que eu quero tirar pra mim. Eu voltei a ler depois daquele verão. Eu já tinha lido ele sujei. No Kindle e eu amei a história. E eu tava numa ressaca literária. A imagem tá ruim, já tá de noite aqui, então peço desculpa. Mas eu falei, nossa, eu tô numa ressaca literária, eu preciso ler um livro que eu realmente gostasse muito pra me tirar, pra daí eu voltar a ler outras coisas. Então eu peguei ele. E, gente, foi a melhor coisa. Eu tenho certeza que eu vou finalizar ele hoje, em menos de 24 horas de leitura. Porque sou apaixonada e eu já tô vendo outro livro que eu quero muito ler, que tá aqui em casa. Então, assim, ótima decisão ter voltado a ler um livro que eu tenho uma paixão pra sair dessa ressaca literária. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia. Agora eu vou ler e depois vou dormir. Aproveitar que essa semana eu tô em casa e eu quero voltar aos hábitos que me fazem bem. Então, que me faz dispersar um pouco dessa realidade. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!